Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Filho do Fogo. A Semente do Mal é o primeiro volume do impressionante testemunho de Daniel Mastral, ex-iniciado de uma organização satânica, que revela os bastidores de uma realidade invisível e poderosa. Com narrativa intensa e repleta de simbolismo, o autor apresenta como foi conduzido, passo a passo ao mundo das trevas, desde os rituais de iniciação, os pactos espirituais, até o contato com entidades ocultas. Este audiobook é uma jornada pelas engrenagens secretas de uma guerra silenciosa entre luz e trevas. Mais do que um relato, é um alerta e um chamado ao discernimento espiritual. O autor relata com riqueza de detalhes a existência de uma elite espiritual, maligna, operando nas sombras, e os métodos usados para recrutar, manipular e destruir vidas, com linguagem acessível e ao mesmo tempo impactante. Esta obra revela que o mal tem uma estrutura, e ela começa com uma semente. 1. Audiobook. Um audiobook recomendado tanto para estudiosos do oculto, quanto para quem busca compreender o lado sombrio da espiritualidade contemporânea. Filho do Fogo. Volume 1. Satanismo é real. Existem pessoas como você e eu, de carne e osso, que adoram ao diabo. Muitos em nosso mundo sofrem influências demoníacas, mesmo sem o saber. Mas adorar ao príncipe das trevas, pactuar com ele, receber poderes do inferno, isso é reservado a um grupo. Um grupo organizado, unido, forte. Um grupo de milhares de pessoas que dominam a alta magia. E através dela, englobam a sociedade, preparando-a para a vida do seu Messias, o Anticristo. É sobre isso que este livro fala. Relata a história real de alguém que foi recrutado pelo Império das Trevas, que fez parte do inferno na Terra, que foi filho do fogo, mas foi resgatado da escuridão e conheceu a verdade, conheceu a Jesus o Cristo. Convidamos você a fazer esta viagem conosco, mergulhar na mais alta hierarquia do satanismo, conhecer aqueles que têm acesso e são colaboradores dos mais tenebrosos, príncipes infernais. Será como mergulhar nos próprios domínios do inferno para conhecer sua doutrina, suas estratégias e seus segredos. Ao iniciar essa leitura, uma guerra terá início. Tome sua armadura, desembainhe sua espada e clame ao Senhor dos Exércitos que o acompanhe nesta jornada. Semente do Mal. A moça de vestido azul caminhava segurando a pesada maleta contendo os cosméticos que vinha vendendo há pouco mais de 2 meses. Era a solução, sem dúvida, depois daquela terrível ordem de despejo. Ela era jovem, bonita e a aparência bem cuidada tinha ajudado a conseguir aquele trabalho. Raramente ela perdia o bom humor. Apesar da pouca idade, sabia que a vida nem sempre é fácil. Estava acostumada. Só que o marido fizera com ela algo realmente inominável. Ele a enganara. A fizera acreditar que tinha muito dinheiro, passou-se por um homem dono de muitas terras. Na verdade, aquele sítio tinha sido alugado pela empresa onde seu sogro trabalhava, para um churrasco dos funcionários. Mas ela acreditara que ele era o grande senhor feudal. Afinal, foi isso que lhe disseram. Até onde seus olhos enxergam, é tudo meu! Exclamara com orgulho o futuro marido. Como ela tinha sido ingênua! O namoro e noivado não durou mais do que 3 meses. Pediu demissão e se casou. Mas a grande surpresa ficou reservada para depois da lua de mel. Nem emprego ele tinha. E agora não havia nenhuma saída. Eles se viraram como podiam. Foi uma sucessão de desconfortos que duraram 7 meses. E então veio a ação de despejo após vários aluguéis não quitados. Ela voltou para a casa dos pais. O marido teve que fazer o mesmo. Ficaram separados vários meses. Mas a situação não vinha boa, realmente não vinha.
Ela tinha se casado apressadamente para poder ficar livre do pai. Agora estava lá novamente, e sem um emprego decente. A única alternativa que apareceu foi vender aqueles cosméticos de porta em porta pelo bairro. Não dava muito, mas era o suficiente para poder manter a cabeça erguida diante do austero pai. Naquela tarde ela vinha caminhando devagar, pensando nas recentes agruras que teimavam em avolumar-se quando o carro grande e bonito encostou poucos metros à frente. O vidro automático desceu e um homem sorriu enquanto olhava para a maleta. Isso deve estar meio pesado para você, não? Ela devolveu o sorriso apesar da frustração que carregava na alma. Mas eu aguento bem. Quer uma carona até em casa? Você deve estar indo para casa, suponho. Ela olhou para o rosto dele. Era simpático, sorridente. Ora, grande coisa! E aceitou. Depois disso, volta e meia ele a encontrava pela rua. Oferecia carona, às vezes um café. Era engraçado como aquele interessante jovem sabia ser tudo que o marido não era. Já fazia 6 meses que ela estava em casa dos pais e nada dele conseguir outro emprego. Mas aquele homem era diferente, sempre dizia as palavras certas, sempre escutava, sempre compreendia. Era charmoso e sensível. E parecia estar muito bem de vida. Muito bem mesmo, a julgar pelos ternos de corte impecável, o carro cheio de estilo e a conversa polida e culta. E quando ele a levava para tomar café era sempre muito delicado, muito educado. E muito sedutor. Parecia adivinhar o que ela desejava. Toda mulher sonha. Como seria bom se talvez ela pudesse esquecer aquele malfadado casamento e... Um dia ele a convidou para conhecer aonde morava. Ela não tinha nada a perder com aquilo. Foi. Mas a experiência não foi boa. Nem chegaram realmente à casa dele. Ela estava curiosa para saber como era um desses lugares aonde os casais vão apenas para estarem juntos. Aceitou a proposta. Entrou. Mas ele se transformou tanto. De repente, durante o ato já não parecia a mesma pessoa. Seu rosto estava esquisito, diferente, como que transfigurado. E ele pronunciava algumas palavras estranhas. Será que estava falando com ela em outra língua? Não a forçou a nada, mas foi algo bastante violento. No coração dela ficou a certeza. Não o queria ver mais. Só que aquele homem também nunca mais a procurou. Do mesmo jeito estranho que surgira, assim foi o seu sumiço. Depois que passou um pouco a culpa, confessou à mãe o ocorrido. Ela o havia visto algumas vezes e ambas tomaram a decisão que pareceu mais acertada. Confessar ao padre e rezar uma novena. Depois disso a moça suspirou de alívio e considerou-se perdoada. Mas não pudera contar com o imprevisto. Em poucas semanas descobriu a gravidez. Logo depois do ocorrido a sorte parece que voltou a acenar para ela. O marido conseguiu emprego e ela mais do que depressa voltou a viver com ele. Mesmo assim, quando a criança prematura nasceu ele não estava totalmente convencido de que o garoto era de fato seu filho. A moça não pode sair logo do hospital porque o bebê ficou alguns dias em observação após um parto difícil com sofrimento fetal. Estava preocupada com o bem-estar da criança. Mas então aquela mulher entrou no seu quarto. Vinha vestida de avental branco e apresentou-se como voluntária na capelania católica da maternidade. Não se preocupe com o seu filho. Ele vai estar muito bem, disse a capelã procurando consolá-la. Vamos rezar pelo seu menino? A senhora tem que consagrá-lo para um santo e pedir diretamente a ele. Não sou devota de nenhum. Que coisa, mas isso pode ser remediado. É muito importante consagrar as crianças assim que elas nascem. E os santos que aparecem na Bíblia são mais poderosos do que aqueles que não aparecem. A capelã tomou uma Bíblia e abriu em determinado lugar. Esticou a página apontando com o dedo para um nome. Leviatã. Vamos consagrar o seu filho para São Leviatã? E aí ele vai ficar ótimo, você vai ver. E assim fizeram. Ela acabou guardando na cabeça aquele nome. Nunca nem desconfiou que São Leviatã não era e nem nunca tinha sido santo. E menos ainda poderia supor que todo o romance com aquele estranho tinha sido premeditado.
Introdução. Ninguém acreditava que eu daria em alguma coisa. Recentemente vinham me ameaçando com um internato. A ideia não era nada agradável. Aquela frase dar em nada me revoltava. Mas se viver e não chegar a coisa alguma era bem pouco interessante, por outro lado isso significava também fugir do sistema opressor imposto pela sociedade. Significava liberdade. E eu preferia esta segunda opção. Naquela época eu era pouco mais do que um garoto, embora já me julgasse homem feito. Em pouco mais de 6 meses completaria 18 anos. Era bastante tempo de vida. À noite eu estava ocupado cursando técnico em administração de empresas. De manhã eu completava o 4º ano de Química Industrial, até interessante em termos de conhecimento, mais inócuo a nível profissional. Pelo menos para mim. Afastei o cabelo da testa, olhando para o relógio de pulso. Era hora de sair do serviço. Desci pelas escadas, sem paciência de esperar pelo elevador, e dei de cara com o ar abafado da Avenida Paulista. Senti o corpo cansado e a tensão acumulada me pesava um pouco. Decidi que precisava apenas de um pouco de paz e sossego. Eu era o mais velho de 3 irmãos e considerado filho rebelde por toda a família. Analisando hoje com calma, reconheço quanta dor de cabeça causei a meus pais com minha índole audaciosa, curiosa, inquieta e agressiva. O simples mencionar do meu nome já cheirava a confusão. O conteúdo completo está no site